Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Gênese da Alma, escrito pelo nosso patrono, Caibar Schutel, ainda quando estava encarnado. Eu não tenho a data precisa, mas pelo que me consta, deve ter sido em 1932, 33. Então nós vamos hoje ao capítulo As Religiões Sacerdotais. Vamos falar sobre os animais, a metempsicose e a providência divina. Então as religiões, diz Caibar Schutel textualmente, as religiões parasitárias têm negado com maior desfaçatez a alma dos animais. Fascinados pela vida material e seu bem-estar, que visam a usufruir, cercados pelo dogma, execrando que condena o raciocínio, oblitera a consciência e impõe a fé passiva. Os sacerdotes, presos às suas doutrinas restritas, trabalham para manter a ignorância do povo, negando-lhes o direito de pesquisa e livre exame, condição indispensável para a conquista dos conhecimentos que acionam a evolução espiritual. Então veja, daí o desprezo pelos animais, os maus tratos infligidos aos mesmos, em completo desacordo com as leis do amor e da caridade, atrás das quais se escondem os ministros e confessores para tirarem delas os proventos materiais. Nós já estamos, desde que viemos à matéria, no princípio, quando Deus nos criou, princípio inteligente, um fragmento espiritual, quando entramos na matéria até adentrarmos o reino nominal, nós já passamos um tempo muito grande, cerca de 1 milhão, ou melhor, 10 milhões de séculos, como diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Então veja, para que nós passamos? Como bonitinho que nós somos, seres humanos formados? Não. Fragmentos espirituais. Passamos por todas as experiências, mineral, vegetal, animal, para chegar, estagiar hoje no nominal. E tudo isso para quê? Para criarmos os automatismos, para criarmos a forma de nós atuarmos aqui na matéria. Alguém pergunta ou pede para o coração bater? Alguém pergunta ou pede para o pulmão? Ou agora é hora de encher o pulmão? Não, é tudo automatizado. E isso foi nesses milhões de séculos que nós passamos aqui. Então os animais têm que ser respeitados, sim. Fomos nós ontem. São irmãos que estão ainda atrasados. A distância, como diz André Luiz, o cachorro olhando para nós, é a mesma distância para ele chegar até nós, para nós chegarmos a Deus. Então é uma distância muito longa, muita coisa ainda para aprender. Então não podemos simplesmente chutar, enxotar os animais. Eles fazem parte da nossa evolução. Devemos respeito a eles. Devemos olhar com muito carinho, com muita atenção. E por isso é que Caibar vem falar aqui dessa ignorância, que na época em que foi escrito esse livro, os animais não tinham valor nenhum. Matava-se, mata-se até hoje. Vimos recentemente aí, por diversão, foram lá matar um leão que era acompanhado cientificamente por uma universidade inglesa, e por aí vai. Para satisfazer a vaidade, o orgulho, o egoísmo.
Deus não criou o animal para isso não, meus amigos. É para que ele aprenda conosco e nós continuemos a aprender com ele. E o Karl continua dizendo o seguinte: e se é verdade que a caridade tem conseguido fazer alguma coisa pelos pobres animais, muito mais tem concorrido a metempsicose dos antigos, que ensinava a volta ao corpo de um animal da alma do homem mau para pagar o capital e juros das dívidas contraídas pelos seus desvarios. O que é a metempsicose, que se admite até hoje, por exemplo, na Índia? Nós, no estágio que estamos, podemos renascer, reencarnar como um gato, como um cachorro, como uma barata e por aí afora. Não é verdade. O livro dos Espíritos é claro. O Espírito não retrograda, ele não volta para trás. Então essa teoria da metempsicose não é válida em termos espirituais. Então, mas, como diz o Karl, tinha mais validade esse ensinamento do que o que se adotava naquele momento em que foi escrito o livro. Porque pelo menos tinha mais respeito ao animal. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Então vamos em frente. Só o terror de sofrimentos presentes e futuros consegue sofrear as índoles más, o que até faz suspeitar da natureza humana de homens em quem existe a centelha da luz imperecível. Veja, nós sabemos e vemos que o ser humano, para com o próprio ser humano, não tem respeito. Imagine com os coitados dos nossos irmãos, se assim me permitem chamá-los, os animais. Não é verdade? Por quê? Porque o ser humano é egoísta, orgulhoso, vaidoso, dono da verdade. Ele acha que ele pode tudo e que acabou, não tem morte. Ele é o dono, está aqui. É meu, eu mando, eu faço. Faz nada. Faz até na hora que chega a primeira chacoalhada, dá a primeira bomba que explode, que ele, opa, está na hora de eu partir, aí começa o choro e o ranger de dente. Chora que nem um bebê que está sofrendo, mas chora por quê? Por medo, não se preparou, não colocou nada na mala de volta para voltar na viagem de retorno. Então nós precisamos aprender a olhar as coisas com bastante atenção. Por isso o Karl puxou a orelha aqui e continuou puxando, dizendo o seguinte: mas não era só a metempsicose, as lendas antigas, que passavam de boca em boca e dizendo do sofrimento que esperava aqueles que maltratavam os animais. Essas histórias cheias de alegorias, em que se destacavam entre aspas, almas forçadas a impetrar a intervenção das almas dos animais, também muito concorreram para que fossem diminuídos, em certo tempo, os suplícios pelos quais têm passado os nossos irmãos inferiores. Hoje, gostaria de ouvi-los. Como são tratados os animais? Apesar das ONGs, de todo mundo que defende os animais, independente disso, como o ser humano trata os animais? Melhorou em relação a esse período ou continua igual? Em alguns lugares melhorou, alguns lugares, mas outros, meus amigos, nariz empinado, dono da verdade, que é o ser humano, continua tratando como se não fosse absolutamente nada. Maita, Pois não. a gente tem um grande exemplo desse leão que foi morto aí. Simples o que? O hobby do cara, acho que é hobby. Não, e mais do que Ele isso, vive disso, né? Ele gosta disso. gosta de mais do que isso, as reportagens que passaram, existem lá campos, Não é que ele não para aí, não. regiões que criam animais para que sejam abatidos. É brinquedo. Mas na África,
É brinquedo, gente. Depois nós não entendemos por que nós sofremos. Nós não entendemos por que o mundo passa por dificuldade. Nós semeamos porcaria e queremos colher virtudes. O universo sempre dá mais do mesmo. Ele sempre vai dar mais daquilo que eu estou semeando para mim, gente. Pois não? Não é só esse tipo de maus tratos, é o fato do exagero. Tratar como um bebê, vestir... Os extremos são prejudiciais. Tanto tratar como no local de um ser humano e também sacrificando. Os extremos são prejudiciais. Tudo em equilíbrio. A natureza está aí. Paz, amor, harmonia, equilíbrio. Não adianta fugir disso, forçar uma situação que não seja verdadeira. É isso mesmo. Maida, Pois não. Eu não vi, a pessoa me comentou comigo, eu fui ler e achei que é verdade. Diz que esse baby beef, o bezerro nasce, ele é pendurado, ele não pisa em nada para a carne não endurecer. Não sei. E ele é morto com 8 meses. Ah, é? Não sabia. Só que assim, ele fica pendurado, é alimentado do jeito que nasce, filha da vaca. E ele tem uma alimentação especial. Depois de 8 meses ele é morto. Eu não sabia. Isso aí também eu acho que isso aí é de extrema crueldade. Total crueldade. Total crueldade. Porque o animal não vai poder andar, ele vai nascer, não vai movimentar, vai ficar preso, suspenso. Você veja as maluquices do ser humano. Absurdo isso aí, não? Absurdo, caramba. Para que isso? Por que vai dar um bife mais tenro? Isso. Tem também aquela iguaria caríssima do ganso, que socam a comida. Que era absurdo. Pela goela abaixo. Por aí vai, você veja quantas coisas se fazem. Caríssimo, absurdo, servido em restaurantes de alto luxo. Absurdo também. A baleia está proibida. Nós seres humanos ainda, eu acho que é a 767, se eu não me engano, não tenho certeza, a carne nutre a carne. Mas lembre-se, estamos indo para regeneração. A partir desse momento, pouco se vai consumir de carne ou quase nada. Então nós estamos aqui para aprender. Deus nos, veja bem, de tudo que nós comemos, essa mesa farta, para quê? Percentualmente, quanto isso representa nas nossas necessidades energéticas? 30%. E fazemos esse escândalo com comida. 30%. Imagine um degrauzinho acima, 5%, 10%. Acabou, está liquidado o assunto. Não é isso, Agostinho? Que eu vi a notícia essa semana agora, que tem um dono de uma rede de restaurante na China que vem no Brasil para buscar cachorro. 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 Ah, Lá se come cachorro. é? Sim, lá é comum isso. Agora, coitado, que tem cachorro no Brasil, na rua, o repórter estava fazendo, né? Agora sim, agora o pessoal vai perder o cachorro. Porque tem muita gente querendo dispensar o cachorro, né? Igual aquele cachorrinho pretinho que a mulher soltou, ele corria atrás do carrinho dela. Não vi, não Pior, vi. a dona, depois de acho que não sei quantos anos, não quis mais o cachorro, ela soltou o cachorro. E o cachorro só correndo atrás do carro dela. Aí uma outra pessoa viu aquela barbaridade da mulher, pegou o cachorro e deu uma onda. Ah, mas isso. Foi uma bebida. Eu vi isso, tem. Você veja. Então, o Caibar continua dizendo o seguinte, olha. Entretanto, a providência não tem descurado do bem-estar dos animais, que, se de um lado tem de passar pela escola do trabalho e pelo cadinho, pela dificuldade, pelo sofrimento, como o gênero humano, para desenvolverem as suas aptidões, de outro lado, tem os mesmos direitos que temos do descanso e do bom trato. Não podemos esquecer que nós já passamos por esse estágio.
Será que naquela época, como é que nós fomos tratados? É bom nem mexer. É bom, não é bom nem imaginar. Mas passamos. Fomos um cachorrinho. Fomos um outro animal. Então, como é que nós fomos tratados? Então, se nós queremos ser bem tratados, e no amplo sentido, devemos tratar todo mundo igual, todo mundo bem. Repito, o que nós estamos doando para o universo? Então tem que doar coisas boas. Gratidão para receber gratidão. Se eu dou coisa horrorosa, vou receber coisa horrorosa. Isso é o universo, ele dá mais do mesmo. É da lei, né? É da lei, isso faz parte do universo. Que propósito. E continua aqui. Desde os peixes que vivem no mar e os pássaros que trinam melodiosos cantos nos arvoredos, até o leão das selvas e o gorila que habitam os bravios sertões da África, a providência divina proporciona meios de vida para todos, faz levantar o sol, para todos faz descer as chuvas, aos peixes dá os rochedos como aconchego, às aves dá os ramos das árvores, o feno dos campos para seus ninhos, aos demais as frondosas matas e cavernas para habitação. Olhai as aves do céu, diz o Mestre, ensinando a fé e o amor aos seus discípulos. Não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Então veja, que nível nós estamos hoje, nós seres humanos? Estamos na escala evolutiva, no concerto do universo, saindo de uma fase chamada de provas e expiações e indo para a regeneração. Merecemos ir para a regeneração? Eu acho que os bons. Os bons irão. Os que não são bons, aqueles que não visam o bem-estar geral de todos, esses vão embora. 2/3 da atual população, gente, vai cair fora. O que fizemos, por exemplo? O que fizemos? Era criança, eu me lembro bem, Brasil, país do futuro. Amazônia, pulmão do mundo. O que fizemos com o pulmão do mundo, ou o que estamos fazendo com o pulmão do mundo? Derrubando, plantando um monte de soja, etc, etc, sujando, poluindo, criando favelas, e daí? O que nós fizemos para manter como pulmão do mundo? Por exemplo, um dos exemplos. Não, estamos bem, vamos tocando. Não, errado. Ninguém veio passar férias aqui, meus amigos e amigas. Todos nós viemos trabalhar. Já termina o nosso tempo, nós vamos embora para o lado de lá, para cima ou para baixo, não sei o que nós estamos preparando. E aí? Choro e ranger de dentes? Vamos chorar? Eu não vi, porque eu não aproveitei, tinha aqueles cachorrinhos, tinha isso, tinha aquilo, eu devia ter feito. Por que eu não fiz? Se tiver que fazer, é agora. Amanhã pode não dar mais tempo. Então não adianta nós acharmos que amanhã vamos fazer as nossas coisas, ou quando eu tiver idade eu vou começar a trabalhar, cuidar dos idosos, das crianças abandonadas, dos animais, etc, etc. É hoje, amanhã não dá mais tempo. Perguntas, comentários, meus amigos e amigas? Esse livro do nosso amigo Caibar Schutter, o patrono desta casa, Gênese da Alma, ele vem puxar a gente pela orelha mesmo, viu? Nada de comentários? Perguntas? Então vamos para o capítulo seguinte, para a lição seguinte. As tábuas do Sinai são ensinos escriturísticos à justiça de Deus. Vamos ver o que ele vem dizer para nós. Quando no Sinai explodiu o verbo divino e apareceram as tábuas da lei com os mandamentos do decálogo, o Senhor impôs ao homem como um dos seus sagrados preceitos a proteção dos animais,
aos quais devemos proporcionar o descanso no sétimo dia, conforme se nos depara no livro Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Não farás nenhuma obra no sábado, sétimo dia, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. E ele põe em letras bem garrafais, nem tua besta, quer dizer, teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Quando o Senhor anunciou, entre aspas, o dilúvio a Noé e ordenou-lhe a construção da arca, mandou-lhe também que recolhesse todos os animais, como se verifica no livro Gênesis, capítulo 7, versículos 1 a 3. Os animais não estão aí ocupando espaço não, gente. Os animais não estão aí só para fazer de conta que estão junto de nós. Eles fazem parte do equilíbrio da natureza, do equilíbrio desses micróbios, desses micro-organismos que interagem entre eles e nós, entre a natureza. Eles não estão aí para fazer de conta não. Nós precisamos parar e pensar. E para que teria o Senhor criado os animais, se neles não existisse uma alma imortal, imperfeita, mas perfectível, dotada, portanto, dos atributos essenciais para a conquista da felicidade no caminho da evolução? Deus criou os animais com uma finalidade, como nós já falamos. Nós fomos criados simples, literalmente ignorantes, ou seja, vazios, sem conhecimento de nada. Uma partícula, uma mônada, que adentrou ao reino mineral, passou pelas fragmentações, dilatações, contrações, em função do calor, do frio. E ali, nessas experiências, uma vez esgotadas, fomos para o vegetal. Passamos por todas as experiências do vegetal. Passamos por todas as experiências do animal. Estamos hoje estagiando, repito, no nominal, para amanhã estagiar no angelical, no arcangelical e um dia retornar a Deus. Espíritos puros, para quê? Para ficar lá em estado de beatitude e adoração? Isso é brincadeira, né? Isso é chamar-nos de incapaz de usar a massa cinzenta. O universo é trabalho contínuo, constante. Os universos são multiversos, um paralelo ao outro. Então nós vamos ficar lá esperando o julgamento final. Isso, gente. Isso não existe. É trabalho, trabalho, trabalho. Deus não para de criar. Não cessa de criar novos fragmentos espirituais. E o universo está em contínua e constante expansão. Nós já estamos há quantos milhões de anos aqui neste quadrante, num cantinho da Via Láctea aqui nesse planeta. E ainda estamos aqui. Quanto tempo ficaremos nesta região? Porque não vai para frente. Nem com um espeto muito forte nós não estamos indo para frente, gente. Estamos demorando muito. Quantos irmãos que voltam, ficam desmemoriados, não sabem se estão lá ou se estão aqui. Por quê? Não usam a massa cinzenta, não param para pensar. Apesar de todo esse tempo que passou por esses outros reinos, temos que abrir os nossos olhos. Ninguém é terráqueo, estamos momentaneamente nesta faixa vibratória, neste planeta. Já podemos ir, sei lá para onde. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então, continuando. Que Deus é esse que cria seres que sentem, que amam
em quem se verificam os mesmos 5 sentidos que caracterizam nós, o bípede humano. Fala-os passar por uma série de longos sofrimentos e, por fim, aniquila-os para sempre, extingue-os na noite tenebrosa da morte. Onde está a justiça, a equidade, a caridade, a sabedoria do Criador, dando a vida a seres inferiores que, não obstante irradiam inteligência, demonstram perfectibilidade, externam sentimentos afetivos? Ou não? O cachorrinho, o gato não ficam felizes quando vê o seu dono? Não ficam abanando o rabo, não ficam prontos ali para correr para... Aqui, olha aqui. Fisicamente mantém-se como nos mantemos, suscetíveis ao amor e ao ódio. Sentem, sofrem, choram e não se lhes permite gozar o mérito do seu trabalho, as recompensas dos seus gemidos, os resultados do seu amor, a luz dos seus conhecimentos, a imortalidade da vida. Morreu, acabou, o animal não serve para nada. Quer dizer, não podemos, meus amigos. O pior cego, como ensinou Cristo, é aquele que não quer enxergar. Não aquele que não pode, é aquele que não quer. E ele conclui Carbar dizendo o seguinte: como poderemos nós, criaturas imperfeitas, amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, um Deus que se compraz no mal, que vive na injustiça e que não ama as suas criaturas? Não. Esse Deus tirano, esse pai que cria filhos para os devorar, não é o Deus sábio, o Deus bom, em quem Jesus e o Espiritismo nos mandam crer. Então veja, nós estamos aqui para mais uma passagem, estamos mais uma, e mais do que isso, não é simplesmente mais uma encarnação. Nós estamos numa encarnação ímpar. Nós pedimos, imploramos para aqui estar, porque é um momento de transição, em que todos estão sendo chamados para dar de si o que tem de bom, porque já já, 2058, como diz Emmanuel, Plantão de Respostas, volume 2, estaremos em regeneração. E nós não viemos aqui para ser um mero espectador. Pai, dá a chance, eu quero ir para lá para ajudar a mudar o planeta. Quero ser um agente de mudança. Estamos trabalhando para isso? Ah, mas eu não lembro. Graças a Deus que não lembro, porque se lembrasse, aí sim que ia haver muito choro. Muita dor no coração pelas bobagens que já fizeram. Deus nos ama, nos deu a chance de nós fazermos o que temos que fazer, sem ter que lembrar as bobagens que fizemos lá atrás. Mas temos que querer dar o primeiro passo, porque se não fizermos isso, do céu é chuvas e bênçãos de Deus. O resto, meus amigos, ó, trabalho, arregaçar as mangas e trabalhar. Gostaria de ouvir comentários e perguntas. Os animais, eles têm, os cachorros, por exemplo, eles têm sensibilidade a espíritos, né? Eles conseguem enxergar Melhor do que nós. Isso porque eles são irracionais. São irracionais. Os elefantes têm cérebro invejável. Os golfinhos também. É verdade. A orca, Isso. né, que já é cetáceo, é diferente. Por isso que a gente julga eles de irracionais. Mas o que disse Jesus a respeito do trabalho, né? Ele pegou o quê? Pai, Deus não para um só instante. Deus não cessa de trabalhar. E por que nós não vamos trabalhar? Vamos entender isso, no nosso pequenino. Qualquer coisinha já que é um descanso, né? Que já dá uma descansada do corpo, né? Eu acho ruim Ele não porque para um segundo. Como é que nós vamos entender isso? De fora, de que jeito? Meio difícil, né? Para nós. Meio difícil.
Isso mostra, Pedro, a nossa pequenez. Mostra o quanto nós ainda enxergamos só o nosso umbigo aqui, viu? Ainda como eu brinco sempre, somos uma minhoquinha que está querendo levantar a cabeça, não consegue, não tem força para segurar e ela cai. Estamos assim ainda, como seres evoluídos. Temos muito que aprender, meus amigos. Muito, muito. Mas temos que querer. Não vamos imaginar que virá um dia uma mágica, uma varinha mágica, e eu, a partir daquele momento, vou ficar sábio. Não existe nada disso. Por isso, já estamos há milhões de anos reencarnando para aprender, para criar os automatismos, para dar oportunidade a nós mesmos de rapidamente evoluirmos e voltar ao Pai. Estamos jogando fora. Estamos jogando fora. Alguém desses desvios que existem no mundo, esses desvios financeiros, que é o assunto do momento no Brasil, alguém daqueles que desviaram dinheiro levou para o cemitério? Usou no cemitério? Não, ao contrário, assumiu responsabilidade do lado de lá, porque provavelmente amanhã ele vem como um miserável andando pela rua. Nós estamos aqui para trabalhar em família, em coletividade e não individualidade. Imagine se Deus olhasse para um só de nós e não para os outros. Como é que ficariam os outros que ele não olha? Não, para eles que eu não gosto, eu não vou dar o ar, não vou dar chuva, não vou dar a luz do sol. Mas Deus nos ama a todos igualmente. Nos dá tudo igualmente. E nós? Não, isso é meu. Opa, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Isso é meu. Cemitério, no caixão não cabe nada. Eu vou repetir o que eu já cansei de falar. Alguém foi no enterro em que tem um caixão cheio de gavetinha para levar as coisas, ou um carro forte para levar joias, títulos, dinheiro? Não, porque não serve, fica tudo aqui. Ô, Marta, acho que pode até colocar, né? Mas não vou usar lá em cima. Não vai usar. Aí chega lá os ladrões atacam tudo, né? E roubam tudo. Teve um milionário americano, tempos atrás, que um dos desejos dele era ser enterrado junto com o carro, e foi. Deve estar todo apodrecido o carro já, enferrujou. Mas há muitos anos eu lembro dessa história, mas que maluquice, né? Ele queria ser enterrado dentro do carro com o carro. Esse multimilionário que pagou os caçadores para pegar o leão, tem acho que mais de 100 troféus. Imagina a casa do cara. Bobagem. Esse vai pagar muito caro. Nós, eu e o Mário, tivemos o prazer de ler um livro aí, do Dr. Inácio Ferreira, um dos grandes desmatadores da Amazônia, muito legal. Chegou, morreu, quando chegou lá, você é fulano de tal? Tá, algemado, 200 anos de prisão. E daí? A vida continua, meus amigos. Nós fazemos parte da natureza. A natureza nos mantém vivos. Eu não posso simplesmente destruir a natureza. Vou pagar caro por isso. A vida continua. O que morre é a roupa velha que rasgou, não serve mais para nada. Mas eu e o espírito continuo. Ou vocês acham que vai passar abatido tudo que fazemos errado? Nada ficará impune, disse o Pai. Nada ficará escondido. E tem gente que insiste e acha que pode e que vai fazer. Nós estamos aqui para aprender, para abrir a nossa mente. Não temos que aproveitar o momento, meus amigos e amigas internautas, estudar, parar, pensar, quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Por que Deus me criou? Onde eu me encaixo nesse universo? Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Bom, eu agradeço a todos e digo o seguinte: no próximo encontro nós vamos falar da alvorada espiritual.
os princípios espíritas, que agora vamos nos aprofundar para ver exatamente onde é que nós poderemos chegar. Então, muito obrigado a todos, saúde, paz e que estejamos aqui na próxima semana.